Você me contava também que existem outras praças ou outros países onde, olha que curioso, gente, a publicidade em ônibus gera mais renda do que a venda de passagens em si, né? O que as pessoas pagam para viajar, para fazer as viagens de ônibus. Isso é um caso pontual? O Brasil tem chance de ser assim? Você acha que está difícil? Como é que você faz um paralelo disso? Onde foi que você viu isso? Singapura, a receita da publicidade de ônibus é muito grande. Nós podemos chegar a isso sim. A gente ainda tem muito que caminhar, mas o que poderia ser feito? Primeiro, nós precisamos, quando você falou aqui, em abrir o jogo para os concorrentes, que a gente sabe. Eu acho que se todos nós trabalharmos de uma forma mais técnica, usando mais o profissionalismo, nós temos chance de melhorar essa receita. Nós precisaríamos de mais espaços nos ônibus para trabalhar, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, porque aqui os anúncios... Está certo que é a referência da cidade, ele não polui, é um anúncio muito bem feito, mas o espaço ainda é muito pequeno para se trabalhar. E nós precisaríamos, talvez, de ter um espaço, assim, um profissionalismo maior, com um espaço maior, para fazer com que a gente tenha uma receita maior. E isso seria muito interessante, porque essa publicidade, ela tem tudo para ser o melhor veículo de publicidade de todos os tempos. Eu vou te dizer por quê. Eu acredito que tenha sido no passado e pode voltar, porque tudo é cíclico. Hoje, por exemplo, se eu quiser impactar você, eu vou ter dúvidas. Veja bem, com tantos canais de TV aberto e fechado, eu não sei qual canal que você assiste. Eu não conheço sua preferência. Eu não sei qual jornal que você lê. Eu não sei qual revista. Eu não sei exatamente as suas preferências. Claro que as pesquisas, elas nos dão um norte sobre isso, de público, de tudo. A gente sabe tudo isso. Mas se eu não tivesse estudo nenhum, eu não teria dúvida que se eu colocasse anúncio nos ônibus, eu ia te impactar, porque você vai sair nas ruas. Sim. E basta você sair às ruas que você vai ser impactado. Sim. E por um custo muito barato. Por isso que eu acho que essa mídia tem um potencial que ainda não foi reconhecido o valor que essa mídia tem. Talvez algo parecido, né, Terezinha, com essa força que você falou, ou seja, não há necessidade da gente fazer aquele estudo de onde que o anunciante, ou onde que a pessoa, o espectador, o consumidor, ele vai estar, né, se eu assisto aquele canal para você anunciar, se eu leio aquele jornal, enfim, com o ônibus está ali na rua, a gente, é quase que compulsório, obrigatório, você tem que ir, você está passando ali, você vai ver, goste ou não, queira ou não, esteja alinhado com aquele produto ou não. Talvez o que seja parecido com isso seja o outdoor, mas aí você me dava uma outra informação que é interessante, de que, por incrível que pareça, né, considerando que você está andando de carro, o tempo de exposição que você fica, né, com a informação do ônibus chega a ser 3 vezes maior do que o tempo que você fica exposto, ou o tempo que você presta atenção ao outdoor, considerando que você esteja de carro. Você foi até atrás de profissionais físicos, enfim, gente da mecânica aí para poder confirmar isso, é isso mesmo? Veja bem. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha que fundamentar as coisas. Primeiro, quando você falou aí na editora Sinergia, eu vou até aproveitar e abrir um parêntese na sua pergunta e te responder te contar um fato interessante. Quando eu resolvi publicar o meu livro, muitas portas foram fechadas para mim, porque eu nunca escrevi nada, era a minha primeira obra, então eu tinha que fazer uma obra bem feita, com boa apresentação, bem fundamentada, com bibliografia, porque as pessoas, não, isso aqui não tem meu perfil, isso aqui não tem. A editora Sinergia resolveu, dentro de um projeto especial, que também não é o segmento dela, e abraçar esse projeto. Então eu tinha um compromisso com o mercado em apresentar uma obra de qualidade e bem fundamentada. Então, quando eu sempre soube que a publicidade em ônibus tem um maior índice de lembrança, porque a gente lembra da época dos bondes, do anúncio do rum creusotado, por exemplo, que todo mundo lembra. Quando você começa a falar num anúncio, veja o ilustre passageiro do rum creusotado, tem sempre alguém que acrescenta alguma coisa. E você olha para a pessoa, diz uma pessoa nova, ela não viu esse anúncio, mas ela sabe, ela complementa as pessoas mais antigas com mais facilidade, claro. Então eu falei, isso tem um índice de lembrança muito grande, isso está na memória das pessoas. Nós tivemos Cuecas Mesh, um tempo atrás, aí todo mundo se lembrava, do Daniel, com aquela cueca, você se lembra? Então, por que isso está na sua memória por tanto tempo?
Você viu isso nos ônibus, certamente, porque essa campanha ela foi feita nos ônibus, na televisão e no ônibus. Então, eu falei assim, mas eu tenho que mostrar isso com uma base científica, porque eu só dizendo isso não tem relevância. Então, eu fui recorrer ao cientista Miller, que ele fala, o livro explica isso bem melhor, aqui nós temos tempo para falar assim bem rapidamente. Então, ele mostra o porquê disso. Mas, para simplificar, nós temos a velocidade relativa também. E nessa velocidade relativa, se você tem um painel e um ponto parado, tá, a uns 100 metros de distância, aí um ônibus vai demorar, por exemplo, 6 segundos para passar até esse painel. Um carro vai passar até 6 segundos para passar a 100 metros dentro de uma velocidade de 60 km, por exemplo, passar o painel. Se você... um ônibus a 40 km, um carro a 60, os dois estão em movimento, mas existe uma diferença de 20 quilômetros. Então, até o carro passar pelo ônibus, por exemplo, ele vai demorar 3 vezes mais o tempo, o tempo de exposição aumenta em 3 vezes a exposição. Então, você com uma publicidade frontal e com esse maior tempo de exposição, você acaba tendo um recall muito maior. Então, o ônibus, além de você pode segmentar o anúncio, se é um colégio, por exemplo, um determinado bairro, você não tem dispersão, você pode escolher as linhas que estejam naquela área, aquelas linhas circulares, e ele vai te impactar por muito tempo. Então, você pode segmentar, você tem tempo de exposição, você tem o tempo maior que você vai fixar, você não tem dispersão. Então, a publicidade em ônibus, a campanha feita tecnicamente, uma coisa com bastante conhecimento, ela bem feita, não tem como você não ter um resultado, um grande resultado, um resultado satisfatório. Muito legal. Isso que ela está exemplificando, a questão dessa velocidade relativa e o tempo que se fica exposto. Questão de dispersão, custo-benefício, tudo isso está muito bem explicado aqui no... É omnibus ou é omnibus? Como é que se fala? Pois é. Isso aqui é uma coisa engraçada. Quando eu fui escrever esse livro, eu já tinha um outro título até bem na véspera. Não vou nem falar para não confundir. Aí depois eu parei e pensei, falei, não, eu vou colocar ônibus. Por que eu coloquei ônibus? Porque é a origem da palavra ônibus, que é uma coisa muito interessante. E as pessoas olhando assim, em primeiro momento, acha que a gente escreveu, que está escrito errado. Não entende o que é. Ainda coloquei a história da publicidade em ônibus desde 1851, bem pequenininho, porque isso já desperta atenção. O que é isso? O meu nome está pequenininho, porque eu já não sou uma pessoa famosa, não sou conhecida, então não tinha problema, não é um marketing pessoal. Então a ideia foi essa, porque você sabe a origem da palavra ônibus? Eu sei, mas eu queria que você contasse para o pessoal o que é o omni e o que é o bus e onde é a junção dessas duas coisas, né? Eu sei porque em estúdio a gente trabalha com os microfones omnidirecionais também. Esse seu eu não conheço, não. Bom, a origem da palavra ônibus, ela veio desde 1826, quando na França, um coronel da época napoleônica, ele foi para a reserva e o Baudry, ele resolveu abrir uma casa de banhos na periferia, no subúrbio, né, de Nantes. E ele abriu essa casa de banhos, mas ele tinha dificuldade de levar as pessoas para essa casa de banho. Então ele pensou, como que eu vou transportar essas pessoas? Então, no centro da cidade, na Praça do Comércio, tinha uma loja que tinha uma placa escrita Omni e Omnibus. Omnibus. O que era Omni? Omni é o nome do dono era uma loja de chapéu, uma chapelaria, casa de chapeau, né? Casa de chapeau, quer dizer, em francês. Então, o dono da loja era um senhor muito culto, e muito culto, muito inteligente, e ele colocou a placa lá, Omni Omnibus, já fazendo um trocadilho com o nome dele, que é tudo para todos. Exatamente. Aí as pessoas pegavam esse ônibus ali, esse transporte, que não era ônibus ainda, pegava esse transporte daí e ia para casa de banhos. Então você, se comprava a passagem, ganhava o banho, ou comprava o banho, ganhava a passagem. Então, a verdade é que ele estava transportando as pessoas e começou a ter um bom movimento.
Como você vai ver ali na frente que as pessoas associam tudo, igual os ônibus que a gente mostra aqui, o chifrudo, o chopp duplo, aquelas coisas, até o ar-condicionado agora, o frescão que a gente usa hoje, as pessoas fizeram a mesma coisa, elas associaram. É o ônibus, e é o ônibus, é o ônibus, é o ônibus. E aí veio a origem da palavra ônibus, surgiu desse ponto de ônibus. E só pegando o gancho, já que eu estou aprendendo tanto com a Terezinha aqui, deixa eu tentar ensinar uma. É a mesma coisa, viu? A do microfone, assim, esse microfone é direcional, né? Então ele está captando para cá. Se eu falar aqui atrás, ó, quase não capta nada, né? O que capta é quando eu falo por aqui. O microfone omnidirecional é isso mesmo. Ele pega em todas as direções, que é o microfone de estúdio, que o pessoal geralmente usa. Olha, foi um aprendizado de fato maravilhoso. A gente já está aqui conversando para estreitar, para ter uma parceria maior, porque essa moça é muito simpática, conhece tudo do assunto e, mais do que isso, tem didática para passar e tem o assunto no coração. Realmente é uma entusiasta, uma apaixonada por aquilo que faz. Parabéns por esse projeto tão bem feito, essa realização. Parabéns por estar à frente da Plurex, que realmente faz toda a diferença na comunicação, não só no Brasil, mas no país inteiro. Agências de publicidade entram em contato com ela para que ela ajude nas campanhas e pense, né? Parabéns por todo esse trabalho, viu, Terezinha? Um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço para todos do canal do Ônibus. E leiam Ônibus, que eu acredito que vocês vão ter em algum momento vão deparar com alguma informação que ainda vocês não tiveram, porque realmente foi um trabalho feito com muito carinho e foi muitas coisas aí em fontes primárias, como eu falei, mas é um prazer muito grande e um abraço para todos, estou à disposição. Estamos deixando o contato aqui para o pessoal poder entrar em contato e conhecer, né, adquirir essa obra tão bacana que é recomendada pela PUC do Rio de Janeiro para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda e também está nas livrarias, nas melhores livrarias. Se na sua livraria você for e não encontrar, você pede, viu? O pessoal da Sinergia vai colocar livro lá também, tá bom? Fica com a gente, continua acompanhando o canal do Ônibus, que traz sempre novidades, sempre papos muito interessantes com pessoas como a Terezinha, que sabem tudo de ônibus. Fica ligado, a gente se encontra na próxima. Até mais.